Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo aqui no Agora Vale, nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. Nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, Adilson Lima. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado e boa tarde, né? A gente que agradece novamente, porque é uma oportunidade de fazer uma divulgação dos trabalhos que o Conselho desenvolve no município de Pindamonhangaba. Bom, Adilson, como é a sua primeira vez aqui no quadro, eu gosto sempre de pedir para o nosso entrevistado fazer uma breve apresentação. Sim, eu estou no Conselho, né, há 10 anos, o Conselho está fundado desde 2006, e nós fomos um dos fundadores do Conselho em Pindamonhangaba. Eu vim da área metalúrgica, trabalhei 20 anos em fábrica, 15 anos como autônomo e 15 anos agora estou como trabalho num trabalho social voluntário que é um centro de convivência para idosos. E hoje eu estou presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba. Bom, acho que é interessante a gente explicar o que é o Conselho e qual que é o papel dele no município, né? E nada melhor do que você para explicar isso para a gente. Sim, o Conselho é um órgão de representação dos idosos que serve como ponte ou elo de ligação entre a sociedade e o poder público, levando suas reivindicações, levando as suas necessidades, enfim, para que os idosos tenham um atendimento melhor em todas as áreas que estão contempladas no Estatuto, como saúde, assistência social, transporte, lazer, cultura, entre outros. Então, por acaso, assim, se tiver um idoso numa fila do hospital, um problema no pronto-socorro, pode pedir o auxílio do Conselho para administrar isso? Sim, o Conselho é um dos órgãos que atende essa política. Na sequência seria Conselho, seria o CREAS, que é um órgão, equipamento, né, público, seria, no caso de violência grave, seria Delegacia de Polícia e, na sequência, seria o Ministério Público, para casos mais graves e complicados. Sim. E agora vamos falar sobre duas recentes inaugurações que nós tivemos no município, que foi o Centro Dia do Idoso, inaugurado em junho, e a Vila dos Afetos, inaugurada no mês passado, né? São duas propostas um pouco diferentes, mas que atendem ao mesmo público, que é a terceira idade. Sim, a Casa Dia do Idoso é uma reivindicação bastante antiga, embora tenha bastante controvérsia quanto à data do seu início. A inauguração concordado em todas as esferas, porque todo mundo participou da inauguração. Mas esse projeto aí iniciou-se em 2012, ainda na gestão do prefeito João Ribeiro, certo? É um convênio entre o Estado e a Prefeitura que demoraram todo esse tempo para ser concretizado, né? É que eu falei para você, um plantou lá atrás, o outro regou e agora essa administração colheu os frutos, né? Para que é a Casa Dia do Idoso? É para acolher aqueles idosos que ficam em casa o dia inteiro e que o cuidador, geralmente um filho, um neto ou uma pessoa que é estranha à família, tenha que trabalhar para prover o próprio sustento. Certo? Aí o idoso vai para essa casa, é previamente selecionado, tá? A porta de entrada é o CREAS também, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Prefeitura. O CREAS faz a sua análise, faz a sua entrevista, a sua seleção e caminha para essa creche, chamada creche, porque o idoso passa o dia inteiro e à noite, à tardezinha, retorna para a sua residência, dando aquela folga que o cuidador às vezes precisa, porque cuidar de um idoso é muito difícil, dá muito trabalho, e às vezes o próprio cuidador se estressa mais do que o próprio idoso. Então, é uma folga, e o que o cuidador precisa? Às vezes ele precisa não só dessa folga, mas precisa também se sustentar, né? E tem o equipamento Vila dos Afetos, é um equipamento misto, é preventivo. Foi inaugurado o Fundo Social, que praticamente vai tomar conta, mas o que vai funcionar mesmo dentro dessa Vila dos Afetos é um trabalho de ginástica, dança,
roda de conversa. E tem um grupo chamado Grupo de Terapia e Lazer, que é uma senhora lá de Moreira César, que faz mais de 15 anos que está à frente desse grupo, que cuida de pessoas hipertensos, diabéticos, e usa esse mecanismo, esse equipamento para, cuidar da saúde desse pessoal com a ginástica. Okay. Então, a diferença desses dois espaços é que o idoso pode passar o dia, tem alimentação, tem todo esse cuidado, né? E lá na Vila dos Afetos é apenas para realizar atividades. Sim. E o convívio social mesmo, né? Correto. E onde entram as CCIs? Os CCIs, dentro dos 3 equipamentos que eu falei há pouco, ele é a porta que abre o caminho para o idoso ter um envelhecimento ativo. Ele é tirado da sua residência, ele se ressocializa entre os pares, quer dizer, entre pessoas da mesma idade, e ali a gente faz com que eles fortaleçam vínculos familiares, primeiro os vínculos sociais com pessoas da mesma idade, e depois a gente tem um tipo de orientação que faz com que fortaleça os vínculos familiares para que ele não se sinta abandonado dentro da própria família. Inclusive o senhor é de um deles, né? Sim, eu sou do CCI Centro de Convivência do Campinas, bairro do Campinas, que tem 15 anos de funcionamento já. Existem mais 2, existe o CCI Vila Rica, que é lá inclusive perto da casa do idoso, existe o CCI de Moreira César, todos eles com mais de 15 anos de funcionamento e atividades ininterruptas. O do Vila Rica tem mais de 25 anos. Nossa, é bastante coisa, né? E onde que entram também os lares que nós temos aqui em Pindamonhangaba? Aqui nos bastidores, o senhor estava me explicando dos 3 pilares, né? E entre eles estão os lares. Os lares são o último da escala, né? Quando o idoso não tem família, não tem parente, não tem para onde ir, está abandonado, totalmente abandonado por todos, por tudo e por todos, inclusive pelo poder público e pela família. Então, eles são acolhidos num internato, vamos dizer assim, onde também as pessoas que são ativas ainda se locomovem, pode-se participar de algum movimento, de algum esporte, de algum lazer, de alguma atividade que a própria lar patrocina e promove. Esses idosos estão isolados, romperam vínculos familiares. É essa a diferença. Os dois equipamentos anteriores, os idosos não romperam vínculos com a família. De uma maneira ou de outra, estão indo com a família. Agora, os que estão nos lares de idosos romperam totalmente o vínculo com a família. Quer dizer, não tem retorno para a sua família. Então, ali torna-se a família deles. Vive 24 horas, sentado. Hoje, só para você ter uma ideia, nos 2 lares de Pinas são referência não só na nossa região, como no estado de São Paulo todo. Quem visitou lá 4, 5 anos atrás, visitar hoje, percebe a diferença. Quem chega hoje não vai perceber a mudança, mas quem há 5, 6 anos atrás visitou e visitar hoje vai ver a grande diferença para melhor. Adilson, como a gente pode classificar a importância da criação desses espaços, como a CCIs, a Vila dos Afetos, o Centro Dia do Idoso, como a gente pode classificar essa importância para a população? Por quê? Porque a população idosa é a população que mais cresce hoje em dia. Se não tiver esse tipo de equipamento, o idoso não tem o que fazer em casa. A pior coisa para o idoso é ficar parado dentro de casa. Infelizmente, esses equipamentos são insuficientes para atender a demanda dos idosos. Para você ter uma ideia, hoje 16% da população de Pinas são idosos acima de 60 anos. E quem que participa desses 3 equipamentos, dos CCIs, da Casa Dia, dos lares, é menos de 5% da população. Então, 95% está dentro da própria família. Então, por isso que o serviço, prestado pelos CCIs, é de suma importância. Além de ser preventivo, ele trabalha essa população que o poder público, a sociedade não consegue atingir e não consegue também dar uma proteção, né, que é preconizada no Estatuto.
Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Estatuto daqui a pouco, Sim. Mas antes eu queria falar sobre esporte, porque a gente tem uma participação bastante significativa, né, dos idosos de Pindamonhangaba nos jogos regionais, nos jogos municipais. Isso mostra que a maioria está ativo, né, está buscando uma atividade. Olha, para você ter uma ideia, os Jogos Municipais dos Idosos, a primeiro ano que houve participação dos lares foi esse ano. Foi iniciativa do Conselho, dentro do lar, que trouxe os idosos dos lares para participar dos Jogos Municipais. Você viu lá, né? Na Juca Moreira, o pessoal separadinho, sentadinho lá. Então, tem participantes de... É jogo de mesa, né? Na verdade, é dominó, entende, dama, mas é uma participação, é uma socialização. Chamou os idosos para conviver com a sociedade que hoje é ativa. Quem participa dos jogos é completamente ativa. Tem idoso com 82 anos, campeão de natação. Tem idoso com 80 anos, o casal de dança, e 82, que foi campeão no Jora em São Sebastião há pouco tempo. Estão classificados para a etapa estadual. Então, idoso de 80, que ainda está participando de atividade física, de atividade social, é o idoso que viveu bem durante toda a sua vida. E aí que está o trabalho das associações para idosos, que são centros de convivência. É preparar esses idosos, entende, para que eles tenham envelhecimento ativo. Entra um trabalho muito, eu elogio toda vez que eu tenho oportunidade, o trabalho da Secretaria Municipal de Esportes. Eles atendem todo o município de Pindamonhangaba com professores de ginástica. Eles que preparam esses idosos para... São 11 modalidades dos Jogos Municipais de Idosos. Eles preparam todos esses idosos para participar nessa modalidade. Só para você ter uma ideia, no último jogo tinha 30 duplas de dominó jogando. Qual organização, qual segmento da sociedade que consegue reunir um grupo tão grande igual esse? Hoje, difícil. Você consegue reunir 30 casais de jovens ou 30 jovens dentro de um clube para praticar esse esporte? Não consegue, não é verdade? Bom, agora falando sobre o Estatuto, né, tem uma novidade aí que está em tramitação, que é a política municipal do idoso. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona. Então, o Estatuto é uma lei geral, uma marca regulatória do idoso, que protege, dá direitos, enfim. É um marco regulatório dos direitos da população idosa de todo o Brasil. Agora, existem assuntos que aqui os municípios são especiais. E a política municipal do idoso está em tramitação por quê? Porque é uma política voltada para a realidade de Pindamonhangaba, do idoso de Pindamonhangaba. Por exemplo, a gratuidade do transporte, aqui no Estatuto do Transporte Urbano, aqui no Estatuto fala que quem tem direito é de 65 anos acima. E dá uma brecha na lei do Estatuto que a legislação local, entende, contemple os idosos de 60 a 64 anos. E isso está em tramitação hoje no Poder Público para que seja implantada essa política e consiga atender um número de idosos maiores do que aqueles que estão contemplados no Estatuto. Outra coisa, aqui fala sobre moradia. Aqui fala no Estatuto que todo conjunto que é construído por verba pública, tipo CADHU, Minha Casa Minha Vida, 3% dessas residências são reservadas para idosos em pisos térreos. Na política municipal, nós aumentamos esse percentual para 5%. Atingir um número maior de idosos do município. Porque tem município que não tem 10% de idosos, mas Pinda já passou. Certo? Então, essa é a adaptação da lei para a nossa realidade. É a política municipal do idoso. Bom, e o Conselho, ele já tem 12 anos, né, aqui em Pindamonhangaba. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor pontuasse os resultados que a gente pode destacar desse trabalho que vem sendo realizado ao longo do tempo.
Então, o conselho que faz o conselho, só um preâmbulo para a gente entrar no final. A principal tarefa do conselho é representar o cidadão idoso, muitas vezes excluído e possibilitar de exercer sua cidadania. Monitora, fiscaliza essas entidades que eu te falei, né, que são os CCIs, o Centro Dia do Idoso e os lares. Recebe e encaminha, né, os órgãos competentes toda denúncia de maltrato, abandono, exploração financeira, etc. E o Conselho, nesses quase 12 anos de funcionamento, conseguiu ganhos consideráveis na área de proteção ao idoso. O Conselho trabalha em duas linhas de ação: preservação de direitos contemplados no Estatuto e proposição de políticas públicas para também defesa e proteção do idoso. Nesses 10 anos, 12 anos para cá, criou-se um telefone chamado Disque Denúncia, que é uma denúncia que você pode fazer anonimamente, porque o que estava acontecendo? Você via que o seu vizinho idoso estava sendo maltratado, mas você tratado de um parente seu, de um vizinho muito chegado, você se sentia constrangido de fazer denúncia contra aquela pessoa, porque você tinha que colocar o sua... Ou até com medo, né? Com medo, às vezes, exatamente. Porque a sua identidade, entende, fica muito exposta. O Disque Denúncia não, ele é anônimo. Você pode fazer denúncia, não precisa nem ser comprovado. Você teve, entende, desconfiou que houve o tratamento, o maltrato, você pode. Criou-se... Qual que é o número para... É Disque 100. De qualquer lugar, celular, orelhão fixo, de qualquer lugar você pode fazer. Bacana a gente deixar registrado, né? Sim, a gente enfatiza muito isso, inclusive na última campanha, na campanha contra a violência, a gente enfatiza muito também. Isso aí. Em qualquer pessoa, criança, enfim, quem já falou, conseguiu falar no telefone, pode... E a gente também regulamentou, criou-se o Fundo Municipal do Idoso. É outra coisa importante que eu gostaria de salientar, só para encerrar, que o Fundo do Idoso, só para vocês terem ideia, foi criado aqui no município de Pina antes do Fundo Estadual do Idoso. E já financiou mais de 35 projetos na área do idoso. Projeto que tem começo, meio e fim num período de 12 meses. São projetos bastante, entende? Que contemplam bastante a população idosa e que dinamiza o idoso. Faz com que ele se envolva, participe, esqueça as mazelas da idade e participe da sociedade ativamente. E ele está operacionalizando desde 2012 o Fundo do Idoso, só para você ter uma ideia. O que também o Conselho fez nesses quase 12 anos, regulamentou o artigo 35 do Estatuto do Idoso, que todas as entidades, entende, de abrigamento institucional, que é os lares, que tenha um idoso, ele tem que fazer um contrato com o idoso. E quando o idoso é ativo, tá, e é independente, pode assumir aquele contrato, assinar, ele assina. Se não é alguém da família, ou é um curador nomeado pelo Estado, certo? Pelo Ministério Público. Então, está em tramitação a política municipal do idoso, que a gente também já explicou para você qual é a finalidade da política, né? Particularizar as necessidades, além do Estatuto, necessidade de Pinda. E quais as datas importantes para a gente não deixar morrer? Porque o idoso está muito participativo, mas às vezes ele sai daquele evento que ele vai para casa. Então a gente criou-se datas importantes de chamamento da sociedade e do poder público com os olhos voltados para a população idosa. Então, dia 15 de junho, a gente comemora o dia de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A gente fez várias atividades, esse ano foi contemplado todos os lares, então a população, entende? A sociedade civil vai entrar no âmbito desses equipamentos e perceber ou vai notar como vive a população idosa de Pinda. E outra coisa importante também, a gente está comemorando a partir do dia 21 agora na praça, tá, inclusive queria deixar avisado e convidado não só os órgãos de imprensa, vocês especialmente, como toda a população de Pinda. Essa já é uma comemoração diferente. Aqui nós estamos comemorando o Dia Nacional do Idoso. Tivemos poucos avanços, mas avançamos. E a gente salienta isso através de atividades também. A programação, depois eu vou deixar para você, se você puder fazer uma divulgação para a gente, agradece, tá? Que aqui, abertura são idosos. 21 de setembro. 21, jogos da melhor idade,
e Encontro da Melhoridade são idosos. Essa peça teatral, idosos. Grupo de dança, idosos. Então é uma maneira também de trazer idosos ativos para que a população, nossa, se eu viver bem, se eu conseguir fazer tudo que esse idoso fez para chegar até aqui, eu vou ser aquele idoso que está lá. Então chama muita atenção, se você já teve a oportunidade, chama muita atenção aquele grupo que faz a dança. A dança, sim. E é vice-campeã dos Jogos Regionais, dos Jogos da equipe de Pinda. Aqui já teve a oportunidade de presenciar, inclusive fizeram uma apresentação espetacular lá na inauguração do Centro de Idoso. Foi muito lindo. Enfim, é isso então. A gente tem mais propostas para fazer, mas como a gente não pode... Você faz 1000 propostas, você não consegue nada. Você faz uma e bate, que nem martelinho. Você insiste, aí você consegue alguma coisa. Em todas as administrações, todos ajudaram um pouco o Conselho, assim como o Conselho ajudou as administrações públicas, certo? Nesses quase 12 anos de funcionamento. Outra coisa importante, nós somos vinculados à Secretaria, hoje, à Secretaria Municipal de Assistência Social. Vinculados, não subordinados. São vinculados. Então, por exemplo, cria-se uma lei, tá? Uma lei nova aqui. A dotação orçamentária, o Conselho não tem dinheiro. A dotação orçamentária fica por conta de quem? Na aplicação dessa lei, por conta do poder público, da prefeitura. Então, por isso que a gente é vinculado, tá? O Fundo do Idoso, sim, esse é um órgão separado, tem CNPJ próprio, estatuto próprio, que financia os projetos. Qual é o recurso que usa o Fundo Municipal do Idoso? Não é recurso da prefeitura. Isso que é interessante. É um recurso captado junto às empresas que tem lucro líquido, tem uma lei específica, e pessoas físicas também que têm imposto a pagar. Então, a gente, inclusive, está fazendo, aproveitar o ensejo, fazer uma divulgação de que o nosso Fundo do Idoso está plenamente capacitado para receber doações de empresas e de pessoas físicas que queiram fazer doação para o segmento idoso. Se quiserem conhecer o nosso trabalho, é visitando esses 3 equipamentos. Tá? Vai sair uma cartilha agora, foi bom até lembrar, uma cartilhazinha bem prática de bolso. A gente está fazendo 3.000 cartilhas, primeiro lote, que o dinheiro acabou, né? Já está quase terminando o ano, o dinheiro acabou. A gente está fazendo essa cartilhinha que tem os principais, entende? Leis, artigos contemplados no Estatuto, lá tem endereço de todos os equipamentos públicos e tem endereço de todas as entidades socioassistenciais de Pinda. Bacana. Tá? Bem informativo. Bem informativo. E é prática, é de bolso. O Estatuto nós mandamos fazer também, mas é um modelo, não é isso aqui, é metade disso aqui. É para a pessoa... A gente precisa conhecer, né, os nossos direitos, os nossos deveres. Porque tem muita reclamação que a pessoa vem pra gente e fala assim: nossa, eu fui lá no Marrom, não quiseram vender passagem por aí. Mas você estava com o Estatuto de blá blá, você falou que você conhece o artigo 39, artigo 40. Você fala assim, todo mundo sabe, te acata. Você vai no banco, eu fui no banco, não me atenderam, eu deverei 40, 50, a lei é 30, eu fiquei em 2 horas. Mas você leu o Estatuto? Não leu. Então, precisa ler. Para você ter argumento, para você, entende? Se defender. Então, porque o desconhecimento do Estatuto é muito grande. Por isso que a divulgação que a gente faz é uma divulgação, olha, praticamente boca a boca, porque o povo não lê, o povo não se informa, infelizmente. Tem que ter um órgão como esse, conselho, para chamá-los à sua responsabilidade, para ser cidadãos completos. Não adianta a pessoa só querer direito. Tem aquelas regrinhas de dever que ele tem que cumprir também. Isso é para todo mundo, não foge, o idoso não foge disso. Então, é mais ou menos isso que a gente hoje está trabalhando, trabalhou e vai continuar trabalhando, para que a gente defenda sempre os direitos dos idosos e que a gente permaneça nessa luta. A gente é idoso também, né? E todo mundo será no futuro, né? Só se morrer. Quem não é, ainda será. Só se morrer, né? Mas ninguém quer morrer, né, Marcelo? Mas é uma questão que a gente até entrou em contato com o senhor lá na Vila dos Afetos, né? Porque realmente é um assunto que a gente precisa falar. Todo mundo, igual a gente conversou lá aquele dia,
todo mundo um dia vai se tornar idoso, né? Ou tem um na família. Exatamente. Então é uma coisa que a gente precisa falar mesmo, principalmente a respeito dos direitos, dos deveres. Sim, sim. Precisa ter conhecimento para saber, né, tudo o que pode ser feito a respeito. Exatamente. Você não conhece seus direitos, como é que você vai cobrar, né? Sim. Então você tem que conhecer. Esses órgãos que olham para você, Delegacia de Polícia, Conselho de Idoso, Ministério Público e o CREAS, eles não conseguem atender a demanda. Então a pessoa tem que se inteirar do que é o direito dele. Aí vai, leva o estatuto na mão. Eles não estão fazendo de bolso. Só para você ter ideia, essa situação de transporte é tão complicada que nós estamos entrando no Ministério Público, aliás, na Procuradoria do Estado, na Procuradoria Geral da República, com uma representação contra as empresas de ônibus que não estão obedecendo o que está aqui no Estatuto. Você vê o alcance da causa. Nossa, os idosos não faz nada, o conselho não faz nada, mas a gente trabalha em silêncio. Inclusive a gente tem como eu dizer, eu sou bom de conversa, mas ruim de mídia. Então eu preciso de ajuda de vocês, na verdade, para divulgar o que já conquistou e o que a gente está propondo. É um trabalho um pouco de formiguinha também. De formiguinha, né? E passo a passo. Não tem outro jeito. Porque o idoso em si já é lento, já é devagar, aceita tudo passivamente. Meia dúzia de idosos é meio, que nem eu assim, é meio ainda, pega meio pesado aí. Mas a maioria é amém. É no banco, é na fila do médico, é na fila do hospital, é na fila do pronto-socorro, é na fila da farmácia, é na fila do supermercado. Então tem que ter alguém que oriente, né? Sim. Então essa é a função do Conselho em Pindamonhangaba. Adilson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, obrigada a você também que ficou nos assistindo. Ao longo do mês de setembro teremos outras entrevistas e vamos encerrando esta por aqui.